Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmiti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramananda Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Então, estamos aqui de volta ao Experiência e Conhecimento. Pois é, então o James agora vai tocar num ponto delicado. Delicado, né? Diante dos nossos hábitos como entidades experienciadoras. Onde é que está esse conhecimento que não depende de experiência? O que é isso? Consciência, Percepção e Objetos, página 14. A entidade do estado de vigília, o percebedor, não existe no sono profundo. A mente está em off, né? No sono profundo. Esse percebedor se transforma em um pensamento sutil, chamado de o adormecido, o Prajnajiva. Por que é um pensamento sutil? Ele é um pensamento sutil porque ele está lidando com o experimentador do nada, né? No sono profundo, você é o experimentador do nada. Você sabe que não tem nada lá. E você só sabe que nunca teve nada lá no sono profundo quando você acorda. E a entidade de sono de vigília é capaz de reproduzir esse conhecimento, né? Na hora que ela entra em atuação, ela reflete de novo a consciência e aí ela reproduz. Ela, sem sombra de dúvida, não viu nada no sono profundo. Então, a gente permanece no sono profundo como um pensamento extremamente sutil. É uma identidade, mas é uma identidade não experienciadora, tá? A não ser que a gente defina como uma entidade que experiencia a não experiência. Tá? Tem que ter uma certa delicadeza com esse jogo de palavras. O jogo de palavras tem que ser útil para o seu entendimento, né? Então, às vezes, o jogo de palavras é eficaz com uma determinada pessoa, mas não é eficaz com outra. Aí o James continua. Você, consciência, existe em todos os três estados. Essa é a importância do estudo dos três estados, né, habituais num dia de um jiva. Né? Isso é bem esmiuçado ali no Mandukya Upanishad, de um modo brilhante nos Karikas. Né? Vale a pena, é um dos Upanishads mais contundentes. Né? Até ele, no final, ele reduz tudo à consciência. Né? Vira quase um ensinamento a Jatavada, aquele de que não existe nada a não ser consciência. É por aí mesmo, né? As pessoas dizem assim, como é que será Deus, né? Como é que é esse Deus? Não, a visão correta é que só há Deus, né? Não é como é que será esse Deus, se um Deus é melhor do que o outro, tudo. Todas essas celeumas aí advêm de uma dificuldade do ser humano de compreender o que ele chama de divino na própria experiência ordinária dele. Só há Deus. Se você não está compreendendo que só há Deus, então existem métodos que podem te levar a essa compreensão. Um dos ápices desse método, né, que já foi descrito como o ápice do conhecimento védico, né, da filosofia do Oriente, é o Vedanta, o Advaita Vedanta. Então, ele é um método muito adequado para isso. E um dos modos é ele estudar esses três estados. Então, o James ele está tomando essa compreensão como dada aqui, ou seja, ele está levando em conta que a pessoa já está familiarizada com esse ensino. Então, você, consciência, nunca muda.
você sabe dos três estados, né? Você é o que sabe dos três estados. A sua mente, né, de vigília não sabe do sono profundo. E a sua mente do sonhador também não, né? Entretanto, você sabe que você dormiu profundamente. Isso mostra que existem outros canais, outros modos de obter conhecimento que muitas vezes não precisam desses objetos sutis chamados formas de pensamento, que são os intermediários entre as nossas relações, né, conosco e com esse mundo manifesto, seja ele no estado de vigília ou no estado onírico, né? Então, James continua, você nunca muda. Você, consciência, aparece, esse aparecer no Vedanta é fundamental, tá? Você aparece como uma entidade do estado de vigília. Quando ele diz você aparece, ele está querendo dizer que o que seja lá o que for que apareça como, esse como eu estou aparecendo, eu consciência, não tem realidade própria. Só eu tenho realidade própria, eu consciência. Então a palavra aparece no Vedanta, ela é muito importante. Você vai aparecer como algo que não tem existência própria. Você vai aparecer como algo que deve sua existência a você, consciência. Então, você, consciência, vai aparecer como uma entidade do estado de vigília, que é o Vishwa, né? Você vai aparecer como o sonhador, que é o Taijasa, no estado onírico, e vai aparecer como o adormecido, no estado de sono profundo. Aí o rapaz aqui, ele escreve uma coisa muito interessante. Para vocês verem como é que vocês têm que ficar testando esse conhecimento com vocês. Aí vai depender do que vocês acumularam, né, em termos de qualidades dessas palavras. Né, a questão é a seguinte: a palavra consciência está muito próxima da palavra percepção para mim. Olha que curioso. No meu entender, estar consciente significa perceber. Aí eu abro um parênteses aqui para falar mais uma vez de Shri Atmananda Menon, que ele usava a palavra consciência por um motivo só. Ele dizia para os alunos dele que ele falava consciência, porque para ele consciência não significa nada. Olha que coisa interessante. Ele não conseguia dar qualidades para a consciência. Já para esse rapaz aqui, ele está associando consciência com perceber, né? Aí vamos ver o que o James diz. Aí agora a gente começa, né? Experiência e conhecimento. Percepção faz parte da experiência, né? A consciência, ela permite que toda experiência ocorra, mas ela não muda como as experiências. Aí ele começa aqui, ó, falando para a pessoa que escreveu isso para ele. Você precisa separar, você precisa aprender a discriminar a consciência da percepção, se você quiser ser livre. Ser livre de quê? Ser livre do samsara, de Maya. Ser livre do condicionamento dado pela experiência, né, que vai influenciar todos os registros que ocorrem no corpo sutil. Então, se você quiser ser livre desse jugo da experiência, ou seja, você está condicionado pela experiência, você vai ter que aprender inicialmente a discriminar você mesmo, consciência da experiência. Aí o James fala assim o que a gente falou um pouco acima. As palavras não importam, veja bem. Não é para a pessoa ficar retendo esse conhecimento e ficar repetindo ele. Ela tem que ver o que funciona para ela. Por isso que ele diz que as palavras em si não importam. Se você distinguir a pura consciência, que é o que você é, da consciência refletida, que é você, mas que não te limita, você não poderá encontrar uma palavra melhor do que consciência, né? Então, se eu puder saber que eu sou consciência e que eu, né, não estou limitado pelo reflexo dessa consciência
no meu aparelho de experiência, que é o corpo sutil. O que eu estou querendo dizer com isso? Que esse reflexo ele vai variar, né, conforme o tipo de experiência que chega ao corpo sutil. Então, se você conseguir separar o saber-se como consciência do experimentar-se como jiva, você não vai poder encontrar uma palavra melhor do que consciência, porque agora você está separando conhecimento de experiência, né? Você está separando você funcionalmente da roda do samsara. Existem também dificuldades com a palavra consciência, porque as pessoas associam imediatamente a consciência com o corpo sutil, né? Elas tomam consciência como se fosse a consciência refletida, né? Você experimenta a consciência refletida. A pessoa diz assim, mas como é que eu experimento a consciência refletida? O primeiro impacto da consciência refletida é essa identidade, eu sou, né? Eu sou uma identidade separada, eu sou. Disso você está ciente, né? Só que esse eu sou aí, se você começa a associar ele com as flutuações que ocorrem no corpo sutil, você vai se encher de atributos. Ao passo que, se você aproveitar esse eu sou e olhar para a fonte desse eu sou, ou seja, se você começar a entender que você realmente é a fonte, é a consciência que está refletindo no seu corpo sutil e te dando essa impressão de que você é uma entidade separada, aí então a palavra consciência cumpre bem a sua função, tá? O problema é esse, é que as pessoas associam a consciência que elas são com a consciência refletida, com o corpo sutil. A gente não consegue separar, né, o corpo sutil da consciência refletida e consciência refletida do corpo sutil. É como se eu tentasse separar um espelho da imagem refletida nele, sendo que a fonte do reflexo está sempre lá diante do espelho, que é você, a consciência pura, como se fala, né? Então, o corpo sutil, por causa disso, dele refletir a consciência, ele parece ser consciente. O que quer dizer parece ser consciente? Parece que ele é consciente por si mesmo, mas não é. O último passo de discriminação é quando o seu aparelho de discriminação, o corpo sutil, o Budi, entende, compreende definitivamente que a luz dele, a capacidade dele de discernir, de clarear as coisas, não é dele, né? Ela vem da consciência que é você. É aí que a pessoa para de se ver como um jiva e começa a se ver como uma consciência, né? Adimensional, indefinível, né? Toda pervasiva, como gosta de falar o professor Arlindo. Então, quando você diz estar vivo, você não está se referindo à consciência. Por quê? Porque a consciência ela não morre, ela não vive, né? Ela não está presa ao ciclo de nascimentos e mortes. O que que você quer dizer quando você diz eu estou vivo? Você está querendo dizer sobre o corpo sutil, o experimentador percebedor, animado o quê? Pelo reflexo da consciência nele, né? Agora, esse percebedor, na verdade, ele não está vivo, né? Ele está iluminado, conectado, ele está em stand-on, né? Ele está conectado por causa da consciência que você é. É como se você fosse a energia elétrica e o corpo sutil tivesse conectado a uma tomada disso. Então, ele é uma lâmpada, a hora que você liga, aquela lâmpada ilumina, põe, né? Mas a fonte, né? O que é que está por trás da lâmpada? O Swami Chimayananda ele perguntava: o que é que está por trás da lâmpada? O que está por trás desse bulbo para fazer ele brilhar desse jeito? Essa é a questão de todos os meios de conhecimento, né? Em última análise, o que é que está me iluminando? Por que eu falo o que é que está me iluminando? Porque, por enquanto, eu estou me tomando como uma entidade separada. Então, o que é que me ilumina, né? Se não sou eu, o que é que me ilumina, né? Essa é a questão. Então, na verdade,
ele não está de fato vivo, o corpo sutil. O corpo sutil, ele é feito de inércia. Ele não tem vida em si, não tem existência em si, e não tem consciência em si. Aí ele está dizendo aqui, o corpo sutil, ele é a consciência refletida. Como consciência, você, como Sri Shankaracharya diz no Atma Bodhi, vive sem respirar, né? Você vive sem precisar de nada, de nada, de nada, de nada, que esteja ligado, em última instância, a esses pranas energéticos. Você não está definido por isso, você não depende disso para existir, né? Mas toda matéria orgânica depende desse prana. Mas você não depende de nada disso, você não depende de forma nenhuma, não depende de energia nenhuma, né? Ele poderia, Shankara, ter acrescentado: você é aquele que vive sem pensar, você é o que vive sem perceber, você é aquilo que vive sem sentir, você é aquele que vive sem ter emoções, você é aquele que vive sem estar vinculado a intuições, etc, etc, etc. Independentemente da palavra usada, a distinção entre o percebedor e a consciência precisa ser cristalina. Você precisa saber separar conhecimento de experiência. Conhecimento é eu conhecer que eu sou consciência. Isso não varia, né? Porque é por causa da consciência que toda experiência ela é passível de ser conhecida. Ela é iluminada por você. Portanto, ela pode ser conhecida por você. Então, você tem que separar isso da entidade experienciadora. Essa é a base desse livro todo. Para isso que serve isso aqui tudo que ele está falando. E você vê que ele fala um monte de coisa. O que que isso quer dizer? Ele fala um monte de coisa porque o nosso condicionamento é forte. Então, ele tem que insistir muito de ficar abordando isso de infinitos ângulos. A maior quantidade possível de ângulos que ele conseguir, né? Então, vou repetir aqui. Independentemente da palavra usada, a distinção, o discernimento entre o percebedor, que é o veículo, né, através do qual a sua luz ilumina o mundo, né? Lembre-se de Jesus, ó, vós sois a luz, a única luz do mundo. Nunca se esqueçam dessa palavra dele. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz diante da qual o mundo pode aparecer por causa dessa luz. É isso que ele queria dizer, né? Jesus foi em cheio. Pena que ele estava num local onde a maior parte das pessoas não tinha como compreender isso, né? Eram ensinamentos muito refinados, né? Muito delicados por uma cultura religiosa com um aspecto dualista tão forte como era a cultura hebraica da época, né? E isso que é liberação. Isso que é liberação. É você saber o que que você é, independentemente do que ocorra com o seu instrumento de experiência. Independentemente. O que eu estou querendo dizer? Que pode ocorrer coisas boas, coisas que não são grande coisa e coisas que são ruins. Independentemente disso tudo, você é aquele que está iluminando tudo, seja lá o que for. Tá? Então, essa distinção tem que estar clara. Essa distinção entre o conhecedor, aquele conhecimento que não muda nunca, e a experiência que está sempre mudando e que depende totalmente do percebedor, que não depende da experiência para existir e nem para se saber, né, como existente, essa distinção tem que estar clara, claríssima. Essa é a base do Advaita Vedanta, né? Liberação é uma clareza cristalina, total e disponível o tempo todo, independentemente de que experiência esteja ocorrendo. Tá? Liberação é a clareza em qualquer experiência que diz respeito ao relacionamento sutil entre consciência e os objetos que aparecem nela.
No Bhagavad Gita, Krishna, falando como consciência, ele diz: eles, os objetos, estão todos em mim. Eu só posso falar de objetos porque eu sou consciência, né? Eu defino os objetos. Eles dependem de mim para serem definidos como tal. Eu não estou neles. O que ele quer dizer com eu não estou neles? Eu não estou limitado pelos objetos, eu não estou limitado por experiência alguma, por objeto nenhum, né? Por objeto sutil nenhum, por objeto denso nenhum, por experiência densa nenhuma, por experiência sutil nenhuma. Eu não estou limitado por uma epifania, eu não estou limitado por um orgasmo cósmico, né? Outro dia eu vi uma coisa muito bacana do Tadat Mananda. Foi uma coisa que o Dayananda disse para ele, né? Disse assim: tudo bem, o êxtase, a experiência mística é bacana, mas vamos ser assim sóbrios, né? E mais maduros em relação ao universo, né? Nós temos algo mais importante para conhecer sobre nós do que alguma epifania, alguma experiência cósmica, orgástica, né? As experiências, as epifanias, esses orgasmos cósmicos, etc., todos eles passam, independentemente da beleza dele. Nós temos algo muito mais importante para nos conhecer, que é aquilo que dá existência e compreensão a tudo que aparece. Tudo, absolutamente tudo. Não dualidade não significa que o aparente, né, e o real são o mesmo. Mas, de novo, a gente voltou para o aparente, aquela importância dessa palavra. Embora o aparente e o real sejam consciência, né? Os objetos têm a mesma relação com a consciência que os potes têm com a argila. O pote é de argila, mas a argila não é o pote. Porém, sem argila não tem pote. Não tem como ter pote. Mas pode ter argila, a torta e direito, sem você ter pote. Pote é nome e forma, né? Harry existe, mas Harry não existe por si mesmo. Harry não tem existência própria e não tem consciência própria. Ele não é uma entidade separada, autônoma, independentemente do mundo. Ele não é isso. Harry depende da consciência. Harry é um pote humano, né? É um dos bilhões de potes humanos. A existência desses potes, não importa o quanto eles sejam diferentes entre si, vão depender todos da argila. Harry está em você, mas você não é limitado por Harry. Você não está no Harry, né? Assimilar isso pode demandar um bocado de contemplação. Olha só, muitas vezes a gente vê uns ensinamentos espirituais e eles são válidos até um determinado ponto, onde eles dizem assim: procure o Atman que está dentro de você. Veja bem, isso é um recurso didático, tá? Que, em última instância, o Atman não está dentro de você. Você é o Atman. Quem está dentro de você é esse que até então você tem andado identificado com ele, né? Então, esses ensinamentos, eles são válidos, mas eles são válidos até o ponto em que a gente esteja apto na nossa compreensão para descartá-los. Se o Atman é igual a Paramatman, é todo pervasivo, está além do tempo e do espaço, como é que ele pode estar dentro de você? Né? O que é você para ele estar dentro de você? Então a gente vai dando esses descontos todos. Por isso que o James diz aqui, ó, né, Harry, né, o Alex, Henrique, Noé, estão todos dentro de mim, mas eu não estou em nenhum deles. Assimilar isso pode demandar um bocado de contemplação. Um bom tempo que a pessoa fica com essa ideia, até que ela comece a ficar óbvia. Tem uma hora que tudo isso, gente, fica tão óbvio que você não vai conseguir mais se olhar como uma pessoa. Não vai fazer sentido. Do mesmo jeito que, inicialmente, quando a pessoa começa a lidar com esse ensinamento, não faz sentido dizer
que ela não é uma pessoa, né? Há muito, muito tempo atrás, quando eu ouvi isso me pareceu um completo absurdo. Mas como estava sendo falado por uma tradição de ensino milenar e eu não vou durar grande coisa, eu decidi ouvir, né? E realmente depois fica claríssimo isso. Por isso que ele diz que pode demandar um bocado de contemplação. Portanto, quanto mais satírica sua mente, melhor a assimilação, né? Mais eficaz a contemplação. Por isso que todo esforço de ensino do Vedanta em relação ao corpo sutil, ao instrumento de experiência, é deixá-lo o mais satírico possível. Porque é assim, é através, principalmente, do componente satírico do corpo sutil, que a contemplação ocorre. Contemplação não é nunca uma coisa reativa e nem é inerte, né? A contemplação ela é receptiva. Quando você está ouvindo o Mahavakya do Vedanta e isso cai como um tijolo na sua cabeça, de modo que você nunca mais vai esquecer, né? Vós sois Brahman, eu sou Brahman. Isso quer dizer que você está maravilhosamente receptivo. Você está muito receptivo, muito aberto, né? Qualquer vássana impeditiva sua, pelo menos naquela hora, a gente pode dizer que ela está anulada. Ela pode até voltar depois, mas no momento dessa realização, né, você está livre dessas vássanas impeditivas, você está muito satível, você está muito aberto, disponível para ouvir isso, sem ficar criando assim interpretações ali por baixo da linha do pano, né? Depois isso pode até ocorrer, mas como a compreensão já bateu em você, você acaba entendendo que o que tem que ser feito é uma limpeza, né? A famosa limpeza que a gente vê em tantos textos espirituais, né? Por isso que pode demandar assimilação, pode, quer dizer, contemplação, né? E pode demandar um bocado de contemplação, ou seja, é para ter paciência, né? Uma hora a ficha cai. Para que pressa? Todo ensinamento fica girando no mesmo ponto. Melhor você lidar com 3, 4 palavras eficazes do que uma escritura toda. Você vai lá, vê a escritura toda e separa ali uma coisa de alto impacto para você naquele momento, para você carregar aquilo no seu dia a dia o tempo todo, seja lá que experiência estiver ocorrendo. Então, diante do que a gente falou aqui, desde o começo desse tópico aqui, consciência, percepção e objetos, vocês querem comentar alguma coisa sobre o que a gente está falando? É, como você comentou do Mandúquia, só para aproveitar e falar que em setembro, tá, nós teremos um novo seminário sobre o Mandúquia. Então, quem tiver interesse em se aprofundar, será do dia 7 ao dia 10 de setembro, presencial em Joanópolis, ou quem não puder ir, pode fazer através da online, internet e tal. A Betânia hoje publicou, inclusive, fez a Uhum. divulgação, tá? Então, é sobre isso. Então, acho que tem a ver. Você falou, inclusive, do Manduca, né? Essa parte dos três É, estados, né? De sono, sono profundo e acordado. maravilha, Marcelo. É um pulo, é um salto, É né? um salto. Gente, é um salto mesmo. Quando ocorre, você nem sabe o que te empurrou, mas alguma É, coisa te empurrou ali. hã? Como se te desse um cascudo final, assim, bora, rapaz! Pô! Tá com medo de sair do casulo? Tá doido? É bem isso mesmo. É uma pá de cal de um monte de coisa que a gente já viu aí, tá vendo? Pois é. Então, em setembro, tem aí a continuação do Manduque, que eu vou fazer e eu recomendo qualquer pessoa interessada nisso em fazer. Tá? A didática do professor Arlindo é excelente, ele é muito claro, né? Vale a pena fazer, eu estava esperando aí por essa continuação. Tá? Recomendo fortemente. Faça o Manduque Upanishad. Faça o Manduque Upanishad. Muito bom. Obrigado, Marcelo. Então, vamos continuar. O estado de sono profundo é chamado de corpo causal e ele contém as vássanas de cada ser vivo. Harry é um nome dado
um complexo de vásanas que emergem do corpo causal. Vocês sabem que o corpo causal ele é o depósito das vásanas, né? A gente não consegue ter contato com as vásanas diretamente, né, antes da experiência, porque o corpo sutil, o corpo causal, ele é mais sutil do que o nosso corpo sutil. Então, ele está fora do alcance, né, do corpo sutil. O corpo sutil é como se ele tentasse botar ali um periscópiozinho, alguma coisa para ver o corpo causal, mas ele não consegue. Está fora do alcance dele. No corpo sutil, as vacinas aparecem como intentos, intenções de ação. A gente já falou disso aqui, né? Movimentos mentais, verbais ou movimentos físicos. Então, Harry é isso, é esse conjunto, né, de vasanas que emergem do corpo causal. Harry é fundamentalmente uma entidade experienciadora. O que é uma entidade experienciadora? Uma entidade experienciadora é uma entidade que se atira no samsara buscando conseguir o que quer e evitar o que não quer. Como é que ele faz isso? Através das tendências que ele tem. Então, essa sequência, vasanas, né, ação, resposta do campo, vão se retroalimentando até irem forjando isso que a gente chamaria de características de uma personalidade. Harry é o pote e as vasanas, que são apenas consciência inerte, vibrando de uma certa forma, são o barro. Tá? Aqui ele usou o barro num outro contexto. Né? Ele usou o barro num outro contexto. Ele usou o barro como um paralelo às vasanas que acabam constituindo as personalidades. Não há personalidade sem vasana. Não há jiva se ele não tiver um conjunto de vasanas atuando ali, impulsionando ele para a vida. Né? A hora que para o vínculo com as vasanas, a missão toda acabou e a pessoa vai embora. Ou para não voltar mais, ou então para aparecer de novo, baixando e usando uma outra configuração de vasanas. Né? O estado de sono profundo ele se desenrola no corpo causal. E é por isso que ele é tão bom, porque o corpo causal ele é descrito em algum Upanishad, eu esqueci o nome, como um oceano de tamas de bem-aventurança. A pessoa pode achar engraçado, né? É uma tamas de bem-aventurança? Sim, 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 sim. É porque no corpo causal você não tem atividade rajásica, né? Que possa perturbar aquilo. Então, o reflexo do corpo sutil ali, quer dizer, o modo como a consciência incide no corpo causal é muito amplo, é total. Então, embora não haja conhecimento do que está ocorrendo, o que mostra que a mente está desligada, né? Não há conhecimento, mas é uma bem-aventurança, é uma bem-aventurança ignorante, né? Mas é uma bem-aventurança tremenda. A pessoa não está ciente ali do que ela é consciência. Ela não está ciente disso, mas ela usufrui dessa bem-aventurança da qual ela se recorda, ela fica ciente quando ela acorda, quando ela entra no estado de vigília. Então, tem essa atuação aqui do corpo causal. Ele é tanto o receptáculo das vasanas, né, o depósito das vasanas, como também ele é o local onde o corpo sutil submerge e desliga. Né? Ele dá uma desligada, ele refresca. É como se o corpo sutil tivesse que passar por um período de refresco, né? Dar uma sossegada nessa chuva de experiências. Por isso que a experiência do sono profundo ela é uma experiência tão querida e tão desejada em qualquer cultura, porque ela é extremamente repousante. Ela é repousante porque você fica no que você tem de melhor, que é uma bem-aventurança sem causa. O único problema do sono profundo, no caso de você saber quem você é que a mente e todo o sistema de discernimento dela não estão funcionando no sono profundo.
né? Se você pudesse registrar a experiência do sono profundo enquanto ela está ocorrendo, mais ninguém ia se confundir com uma entidade experienciadora buscando coisas no mundo sansárico. Mais ninguém. As pessoas iam conhecer verdadeiramente o que, que elas são e o que, que elas podem ser sem experiência nenhuma. O que, que elas são sem experiência nenhuma. Tá? Então ele está dizendo assim, as vássanas são apenas consciência inerte. Por quê? Porque as vássanas elas fazem parte de Miti, né? Da parte inerte, né? Da parte que não tem existência própria. Por isso que ele está dizendo que as vássanas são apenas consciência inerte, vibrando de uma certa forma. Só isso. Eu vou ir continuando, tá? Se vocês quiserem interromper para comentar qualquer coisa, podem interromper a hora que quiserem. A consciência, ela é a testemunha dos três estados. Por que ele fala testemunha? Para que você separe você dos estados, né? Para que você não se tome por nenhum desse estado e nem se deixe condicionar por ele. Como posso ser a testemunha do sono profundo e do adormecido? Não dá para se obter apenas conhecimento indireto sobre isso? Olha que pergunta inteligente. Essa pergunta é muito boa. Como posso ser a testemunha do sono profundo e a testemunha daquele prajna jiva do adormecido? Né? Vocês repararam que todo mundo, quando passa pelo sono profundo, experimenta um e um único prajna jiva? Não há vários prajna jiva. Por isso que a experiência do sono profundo é a mesma para todo mundo e é apreciada por todos, em qualquer cultura. Mas olha que pergunta capciosa, ela é boa. Não dá para se obter apenas conhecimento indireto sobre isso? Aí o James vai dizer, bom, depende. Quem é o eu aqui, né? De quem é que você está falando? Quem é o eu aqui? Se você é Harry, então o conhecimento é inferencial, né? Eu sei disso porque, habitualmente, eu sei disso como a gente obtém qualquer inferência, né? Eu dormi, o mesmo que dormiu é o que acordou, e ele acordou extremamente repousado, e ele não se lembra de experiência nenhuma. Então, por inferência, eu passei por um estado onde nada ocorreu. Essa é a visão comum, experiencial da personalidade sobre o estado profundo. Ela foi dormir, né, acordou e, ao acordar, verificou que estava profundamente repousada e que nada ocorreu, né, exceto esse repouso. Né? Não havia experiência, havia ausência de experiência, não havia sonho, não havia um estado entre dormir e acordar, não tinha nada disso. Então, isso é inferência. Aí a personalidade diz assim: caramba, olha, eu estou vendo que eu dormi profundamente. Né? Inferência é um meio válido de conhecimento, mas você tem a experiência direta do sono profundo como prajna, como adormecido, porque o adormecido ele é a própria consciência. Por que você odeia ser acordado do sono profundo a 1 hora da madrugada? Porque você está experimentando diretamente a ilimitação e a bem-aventurança. Por que ilimitação? Porque eu não estou condicionado por experiência nenhuma. Nenhuma experiência está batendo em mim nesse estado. Então, eu não estou com limite nenhum. Vocês repararam que o que limita aparentemente a gente é os vínculos que temos com as experiências? É isso que nos aparentemente limita. Ragas e dveshas. Os ragas e deveshas, exatamente. O Marcelo falou de ragas e deveshas porque toda a nossa experiência ela se resume, não importa o ser humano, não importa a cultura, não importa a época, entre basicamente a posição da entidade experienciadora diante de duas forças. Uma força é o desejo por algo e outra força é a aversão por algo. Tá? Agora, quando eu não estou na experiência, seja ela onírica ou seja ela a experiência do estado de vigília,
Isso não está ocorrendo. Eu não tenho ragas e vestes. Eu não tenho desejos e aversões. Então, eu não estou limitado por isso. Todo o dilema da pessoa que leva ela para o autoconhecimento é esse. Né? Muitas vezes a pessoa chega no autoconhecimento, ela não tem isso claro para ela, mas é porque ela está limitada. Essa é a angústia dela. Talvez não esteja claro. E vai ficando claro à medida que ela pega um meio de conhecimento como o Vedanta e se aprofunda. O Vedanta nisso é muito eficaz. Né? Aí ela se dá conta de que limita ela é a experiência olhada sob a forma de apegos e de aversões. Aí que ela se dá conta por que ela está agoniada. Porque a natureza dela é ilimitada. E ela está inadvertidamente vinculada por ragas e deveshas. Aí tudo começa a organizar. Então, isso é o começo da organização que o Vedanta faz no entendimento da pessoa. Né? É a base do discernimento. Meu professor, Pois não, Felipe? então, é interessante que, mesmo nesse estado de limitação, eu não quero abandonar esse estágio, né? E eu acho que quando eu não estou experimentando nada, entre aspas, eu estou morto, né? Eu estou sem experimentar nada, então Isso. logo estou morto, estou sem vida, né? É, E, e quando eu estou nesse estágio de limitação, limite, eu acredito que e eu não quero largar isso, né? Porque, como foi falado, né? Desejos e aversões, mesmo assim, eu não quero abandonar essa característica, né? E é muito interessante isso daí. Porque é, se a limitação, logo eu tinha que sair, me livrar daqui, vamos dizer assim, né? Sair, é, limite. Mesmo assim, não. e por que ocorre isso? Porque a gente está identificado, né? Então, Sim, a identidade ela meio que se coloca acima das dores e dos prazeres, né? O indivíduo ele não consegue se livrar daquilo porque na verdade ele está identificado. É como ele está se vendo. Então ele não consegue se desvincular da experiência, né? Qual outro nome que a gente dá para isso é vício, né? A pessoa está viciada, completamente viciada, né? Em se sentir, em se ver como uma entidade experienciadora, como uma mente, como um corpo. É por isso que ela não consegue sair. E é por isso que ela precisa de ajuda. A meu ver, sabe, Felipe, é praticamente impossível sair disso sem ajuda. Praticamente impossível. Porque é um emaranhado extraordinário. É muito difícil sair disso sem ajuda. Talvez um gênio, né? Talvez um gênio saia disso com ajuda, né? Um gênio espiritual, um Ramana Maharishi da vida, um Hafiz. Talvez, talvez. Mas, assim, via de regra, a ajuda é necessária. Né? E por causa disso que a gente tem, né? Tanto meio de conhecimento, dentre os quais se destaca o Vedanta e alguns outros, né? E por isso que é produzido tanta escritura, tanto ensino, porque não é fácil. Em si, o que você é fácil e é óbvio por si mesmo. O que é difícil é romper a identificação com essa referência experiencial baseada em desejos e aversões. Isso realmente pode representar um obstáculo formidável, formidável. É impressionante. E a gente só sente isso, como isso é forte, quando a gente vai se livrando disso. Aí você vê a potência de atração que tem isso. É extraordinário. É isso mesmo. Bom, por que você odeia ser acordado do sono profundo a 1 hora da madrugada, né? Porque você está experimentando diretamente a ilimitação e a bem-aventurança. Ou seja, eu não estou preso aos meus desejos e aversões, eu não estou viciado na experiência. Eu não estou com aquele vício que, quando parece que a experiência vai embora, eu me sinto morto, como diz o Felipe. Né? Nessa hora, não, a experiência não tem importância nenhuma, porque o meu sistema de experiência ele está simplesmente desligado.
né? A demonstração é radical. Olha, eu desliguei, mas você continua lá. E aí, você não vai se deter para olhar para isso? Né? Você é o mesmo. Né? Olha como é que você passa por tudo isso, você está conectado. Você achava que você era essa coisa experimentadora. O Vedanta está te mostrando que não. Né? Se você não estivesse experimentando nada, não se incomodaria. Olha que interessante. Para você experimentar qualquer coisa, você tem que ser a consciência. No entanto, a consciência não é o experimentador, né? A experiência, a gente pode dizer, né, fazendo um jogo de palavras, que a consciência ela só passa a ser um experimentador se ela estiver vinculada a meios de experiência, como, por exemplo, o corpo e o corpo sutil. Né? Agora, em si, né, a consciência pura, ela não é um experimentador. A consciência pura, ela não sente, não pensa, embora seja capaz de sentir, de pensar, sendo a entidade do estado de vigília ou o percebedor, né? Sendo a entidade de vigília barra percebedor. As pessoas acham que estão vivas porque pensam e sentem coisas, mas elas não estão vivas por esse motivo. Eu diria que elas estão vivas, é só uma impressão delas na própria vida que elas são, né? Elas não estão realmente vivas, né? Como entidades experimentadoras, elas aparentemente vivem. A vitalidade só pode ser atribuída à consciência. Você vive como consciência. Você não vive como uma entidade pensante e sensível, né? A entidade pensante e sensível aparece em você, né? Mas ela não tem nada dela que seja dela. Agora você tem o quê? Você mesmo. Você é autorreferenciado em você mesmo. Você é autoluminoso, autorrefulgente. Você é inquestionável. E qual é a porta que o Upanishad aponta para isso? É que a sua existência não pode ser negada. E o fato de você saber da sua existência também não pode ser negado. Eu existo e sei que existo. Essa é a porta. Né? Todo ensino do Vedanta ele vai por essa porta. Ele vai empurrando essa porta, ele vai vendo que porta é essa. Bom, aqui o James continua. Né? Essa última frase aqui, do tópico anterior, você vive, engraçado, ele botou entre aspas, tá? Você vive como consciência, não como uma entidade pensante sensível. Essa é uma daquelas frases que vale a pena a pessoa pegar para a vida dela e ela ficar o dia todo com isso aqui. Né? Não importa o que você esteja fazendo, aonde esteja, né? Com quem esteja, vale a pena, né? Eu não vivo, né, como consciência. Né? Quer dizer, eu não vivo como uma entidade pensante e sensível. Eu, na verdade, sou consciência. Eu sou vida, né? Eu é que dou vida para essa entidade pensante e sensível. Eu vivo como consciência, não como uma entidade que pensa e que fica sentindo coisas. A remoção ou negação das três entidades experienciadoras, o Vishwa, a entidade do estado de vigília, o Taijasa, a entidade do estado onírico, e o Prajna, a entidade adormecida, né, o dorminhoco, ela é realizada ao compreendermos. Olha que interessante. Não é ao experienciarmos nada, é ao compreendermos. Simplesmente que elas são irreais, ou seja, irreais, que elas não têm existência e consciência própria. A remoção ou negação dessas três entidades experienciadoras, ela é realizada ao compreendermos e não experimentarmos. Tá? Simplesmente nós compreendemos que essas três entidades não têm existência própria. O que mostra que elas não têm existência própria? É que uma sai e a outra entra. Né? É simples falar isso, mas é legal contemplar.
Uma hora está lá a entidade do estado de vigília. Aí a pessoa acha que tem uma existência própria, consciência própria, ela simplesmente some, cara. E dali a pouco aparece uma entidade que está sonhando. E dali a pouco ela some também, né? E dali a pouco agora vai ter uma entidade da qual você só vai saber que andou, que ela passou por você quando você acorda. Então, repara como elas não têm uma existência própria, né? Elas vão mudando. É como se uma fosse, isso é um jogo de palavras, uma fosse transmutando em outra. Claro que não é nada disso, né? Mas é engraçado isso. Às vezes a gente não pensa sobre isso. A pessoa vai dormir e diz assim: para onde eu fui? Eu virei essa coisa sonhadora aí, né? Aí, e agora? Para onde eu fui que eu acabei de atravessar um sono profundo? Aonde estava eu antes, né? Que estava na vigília e antes que estava sonhando? A gente muitas vezes não se detém. É por isso que é importante contemplar, né? Repara, né? Elas vão mudando. Como é que elas podem ter existência própria? Né? A própria experiência diária mostra que elas aparecem, duram um tempo e depois somem. Todo dia a mesma coisa. Que coisa incrível, né? A gente não se detém em olhar um detalhe desse, porque é um detalhe que ocorre com todo mundo. Mas é extraordinário quando a gente estuda a nossa experiência para extrair dela aquilo que não é uma experiência. Né? Esse é o grande charme, né? É o grande ápice de entendimento do Vedanta. Ele se detém na experiência que é mutável e dela ele extrai aquilo que não muda. É simplesmente extraordinário. Então, o que ocorre é uma compreensão. Como é que ocorre uma compreensão? Contemplando, lendo, se detendo nos ensinos. Uma hora você vê, caramba, é mesmo. Né? Elas ficam se alternando. Como é que elas podem ser reais? Porque para a gente que estuda Vedanta, real é aquilo que não depende da experiência, que não começa, que não tem duração, que não termina. Então, como é que elas podem ser reais? No nosso dia a dia, elas vão se alternando. Todo dia a mesma coisa, todo dia. Isso é o que escapa, né, da gente quando a gente é uma entidade que está interessada pura e simplesmente na experiência. Né? Agora, quando você começa a ficar interessado em compreender a sua experiência, aí você começa a tirar dessa poeira esse diamante bruto. E esse diamante bruto é você, né? Essa coisa não lapidada, não definida, né? Fora de qualquer limitação, incognoscível. Isso começa a ficar claro. Vai emergindo com um brilho tremendo no meio dessa poeira da experiência. É como se a gente fosse uns garimpeiros, né? Até chegar a essas pepitas. Quando você experimenta uma miragem, por exemplo, você não tenta bebê-la, né? A não ser que você esteja louco ou sob efeito de drogas poderosíssimas. Porque você sabe que ela, na verdade, não existe. Vou lá comer areia? É claro que não, né? Quando você contempla o ensinamento dos três estados e das três entidades experienciadoras, você compreende que você não tem como ser as entidades do estado de vigília, do estado onírico e do estado de sono profundo. Esses três eus não desaparecem devido ao conhecimento de que você é consciência. Eles são apenas entendidos como irreais. Eles não têm existência e nem consciência próprias. Então, você não se identifica com eles. Claro que isso demanda uma contemplação. A experiência e a entidade experimentadora são objetos aparecendo na consciência, assim como uma miragem aparece no deserto. Elas, né, essas entidades, são projeções da mente macrocósmica, né, da mente de Ishvara, do Hiranyagarbha, é esse monte, é esse conjunto de corpos sutis de toda a existência. O que você vê, sabe, não pode ser você. Isso é um dos pressupostos do Vedanta. O Vedanta ele começa a conversar com você, é que nem se fosse um advogado, né? Não dá para provar exatamente o que ele está falando, mas ele é muito convincente, né? Ele diz assim: olha só,
vou te propor uma ideia. Você não tem como ser aquilo do qual você está ciente. Aí, pessoal, por quê? Porque aquilo do qual você está ciente vem e vai. E você está lá vendo que isso vem, dura um tempo e vai. Como é que você pode ser isso? Né? Então, ó, aqui ele está levantando essa base do Vedanta, está lembrando a gente. O que você vê e sabe não pode ser você. Porque o que você vê e sabe aparece e desaparece. Você é aquele que vê, você é aquele que conhece. Tá? Aí vamos ver aqui mais uma pergunta, deve ser do Harry. As entidades dos estados de vigília e onírico são entendidas como irreais porque posso ser a testemunha desses estados, mesmo em um sonho, e posso ver que essas entidades vão surgindo. Olha só, tá vendo? Elas vão surgindo e depois elas desaparecem. Ou o adormecido é real simplesmente pelo fato de que ele se dissolve na entidade do estado de vigília e esta se dissolve no sonhador. E o sonhador se dissolve no adormecido e assim por diante. Exatamente, é um bom raciocínio. Né? Olha que interessante. O que ele está querendo dizer é que o adormecido não dura. O adormecido é real simplesmente pelo fato de que ele se dissolve na entidade do estado de vigília. E essa, por sua vez, também. Ela termina no sonhador. E o sonhador se dissolve no adormecido, e assim, exatamente como a gente está falando, esse ciclo interminável. Aí ele diz: agora sim, agora você está usando a sua mente direito, você está exercitando uma faculdade de pensamento adequada, você está raciocinando, né, o que o inglês chama de reasoning, né, você está usando a razão. Agora sim você está pensando. Sim, né? Essas três entidades são papéis da consciência. A consciência é o ator. E essas três entidades, são os papéis que ela representa. E quando é que ela representa? Você representa esse papel todo dia. Todos esses três papéis você representa todo dia. Todo dia você está representando esses mesmos papéis. Todo dia. Todo dia um papel vem, dura um tempo, depois ele muda, né? Ele muda, some, aí aparece um outro papel, né? O sonhador. Ele some, vai para o sono profundo. Aí, dali a pouco, algo emerge de novo, aquela entidade do estado de vigília. E daí por diante. É essa experiência, é dela que a gente extrai aquilo que não muda. Por quê? Porque eu sei disso, porque eu estou falando dessas experiências. Né? É desse ponto, esse é o ponto daquele que não muda, é o ponto daquele que está vendo, que está ciente de. Eu estou ciente do sonhador, eu estou ciente do Prajna Jiva, eu estou ciente da entidade do estado de vigília, o tempo todo. Eu conheço eles, isso é fundamental, eu os conheço, todos eles. São todos conhecidos por mim. A percepção e o mundo. Eu vejo o mundo porque ele existe ou o mundo existe porque eu vejo? Essa é aquela grande pergunta, né? E aí? Tostines. Hã? Tostines. Tostines? Essa é aquela grande pergunta, né? E aí? Esse mundo, eu tô aí porque esse mundo está aí? Ou esse mundo está aí porque eu tô aqui? Né? Sou eu que estou definindo o mundo? Aquelas perguntas que a gente nunca faz, né? Nunca faz. A gente vai entrando, sendo engolido pela experiência e a gente não se detém. Diz: que experiência é essa? Caramba, sou eu que estou definindo o mundo? Ou, na verdade, eu estou aqui porque esse mundo está aqui? Eu vejo o mundo porque ele existe? Ou esse mundo existe porque eu vejo, porque eu estou consciente dele? Do ponto de vista do indivíduo, eu vejo o mundo porque o mundo existe. Por quê? Porque o indivíduo ele acha que é uma entidade separada, uma entidade com existência e consciência própria. Então, o indivíduo ele se vê, eu sou independente do mundo. Então, tanto ele quanto o mundo existem independentemente um do outro. Né? Essa é que é a base. Então, do ponto de vista do indivíduo,
né? Eu vejo o mundo porque o mundo existe, do mesmo jeito que eu me vejo porque eu existo. Do ponto de vista do ser, o mundo existe porque eu vejo o mundo, né? Sem eu consciência, esse mundo simplesmente não vem à existência, né? Então, o mundo existe porque eu estou ciente do mundo, porque eu conheço o mundo, porque eu sei do mundo. Mas, na verdade, eu estou vendo sem um mundo de objetos. Olha o que ele está querendo dizer aqui. Eu, consciência, estou vendo a mim mesmo, né? Sem um mundo de objetos. Não há objetos, na verdade. Eu vejo apenas a mim mesmo, né? Então, na verdade, eu não estou vendo nada. Só sou eu o tempo todo. No fundo, eu não estou experienciando nada. Só sou eu o tempo todo. Por isso que tem ensinos que o Ajatavada diz assim: não tem experiência, não tem Ishvara, não tem Jiva, só tem consciência, né? E, em última instância, é isso. Essa que é a realidade. Por isso que o Dayananda dizia: a questão não é saber se Deus existe ou não, se Deus X é tal e Deus Y é tal, não. A questão é você ficar claro para você que só existe Deus. Vale a pena contemplar essa frase do Dayananda. Só há Deus. Ah, Deus e as pessoas. Não, 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 não tem nada disso. Deus e o mundo. Não, não, não tem nada disso também. Larga de tudo isso. Para com isso. Para com isso. Só tem Deus. Essa que é a visão final. Só tem Deus. Então, é claro que daí, como está dizendo que só tem Deus, você, Jiva, não tem como estar excluído disso, né? E você, consciência, é só o que que há. O próprio Jiva é consciência. Por isso que tem aquele final do Vedanta, que ele bota, né? Mitya se resolve em Satya. Eu vejo, mas o meu mundo não vê objetos. O meu mundo só vê, né? Eu só vejo eu. Eu vejo o mundo sem objetos. Na verdade, eu estou vendo, né? Eu existo, sei que eu existo, num mundo que, na verdade, não tem objeto nenhum, só tem eu. Só estou vendo eu o tempo todo. Isso é muito interessante. Isso aqui é o Ajatavada, é o ensino final, né, que o pessoal da Ponta Direto insiste muito nele, né? Em geral, eles passam meio ao largo de Nietzsche, e eles ficam muito aqui. Esse tipo de ensino pode funcionar se aquele que está escutando, né, ele tá muito receptivo, ele tá bem qualificado falando em termos de Vedanta, né? Mas, em geral, fica muita pendência. As pessoas dizem, mas e o mundo? E Deus? Então, por que eu não consigo saber o que as outras pessoas estão pensando? É porque não houve aquela pergunta fundamental, né? Afinal de contas, o que é esse eu do qual você está se referindo, né? O que é você? Se a compreensão ficar clara, essas perguntas não surgem, né? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? E tem uma coisa muito interessante aqui, né? Como é que o Vedanta vai detonando esse negócio de eu estou vendo o mundo? O Vedanta vai detonando isso, analisando cuidadosamente a sua percepção e vendo que ela se resume a formas, pensamentos. Gente, isso é importante pra caramba, tá? Quando eu estou olhando aqui o Marcelo através do vídeo, eu estou vendo apenas uma forma, pensamento na mente, né? Eu não consigo apreender em si essa imagem que está aparecendo aqui. Eu tenho um intermediário que está traduzindo o que eu estou vendo. Eu nunca vou ver um objeto, eu vou ver apenas uma forma pensamento que corresponde ao ângulo que eu estou olhando esse objeto. Os outros ângulos do objeto eu perdi totalmente. Eu só resgato eles pela memória, mas eu não estou vendo. Então, o que são esses objetos? Esses objetos são consciência, eles são feitos de você, né? Porque todo pensamento eu reduzo ao conhecimento que eu tenho desse pensamento. O conhecimento que eu tenho desse pensamento é o conhecer que eu sou, né? Como existência, como consciência. Diga, Felipe. Ô, professor Alex, é, Diga.
É certo falar então que é, Deus, como o senhor falou, não está separado, mas ele está fragmentado em vários aparelhos, em várias. Assim, como se pegasse uma fonte muito forte elétrica e colocasse apenas em um porte, né, para iluminar uma rua. E Hum. aí é, ele se fragmenta em vários portes, em várias lâmpadas para iluminar uma rua, né? Então Deus ele não está separado, Deus ele está fragmentado, utilizando aparelhos e tudo mais, como o complexo corpo-mente que eu vejo como um aparelho, uma ferramenta, né, uma atividade. É isso, mais ou menos? Olha, do ponto de vista de uma entidade experienciadora, sim, Deus vai aparecer como fragmentado. Do ponto de vista da consciência, não, os fragmentos não aparecem. Você compreende isso? Sim, Deus, ele, não de uma forma personificada, estou falando assim do Deus de uma forma, vamos colocar isso como se fosse uma energia, né, uma fonte. A consciência fosse uma fonte geradora, assim. Então se fragmenta para que não possa haver, colapsar, alguma coisa do tipo assim, entendeu? Então, essa visão é uma visão, ela é válida, mas ela é uma visão dual. O que que agora você vai ter que investigar é se realmente Deus está se fragmentando. Compreende Sim, isso? sim, sim, E existem vários modos de você botar isso em xeque. Um deles é dizer que esses objetos que a gente diz que existem, na verdade, eles aparecem para a gente apenas como formas de pensamento que se reduzem a nós, consciência. Então, eu estou reduzindo todo esse mundo à consciência, a Deus. sim, Entende? Então, essas compreensões que a gente tem, Felipe, elas são usadas de modo consciente e elas, a hora que elas são exploradas, adequadamente, elas são descartadas em prol aí de uma outra visão, né? Até que chegue claramente a visão de que só há Deus, né? Só há Brahman. sim. Mas essa visão que você botou, ela é válida, ela Mas é válida. só Mas, a mas, Brahman fragmentado na sua própria, para se manifestar, no caso, né? é, Ele aí não fica dual, né? Ele fica uma coisa é, só que fragmentado, né? porque veja bem, é, quando a gente fala que fragmenta, a gente está pressupondo que esse mundo, aí vem a delicadeza do Advaita Vedanta, né? O Advaita Vedanta ele vai te dizer que esses fragmentos que na verdade se constituiriam nos objetos, né? Esses fragmentos, na verdade, eles não têm existência própria. Então, se eu estou olhando para o fragmento como existência própria, é um ponto de vista, né, de um fragmento que se acha uma entidade separada. Mas Sim, se eu olhar, como o Vedanta diz, que esses fragmentos, eles aparentemente existem como fragmentos, aí a gente começa, ou seja, eles não têm existência própria, né? Aí a gente passa a reduzir tudo a uma consciência única. São saltos de entendimento de um ponto para o outro, né? Você compreendeu? sim, sim. Né? Mas é bacana você ficar detido nisso que você falou e você se perguntar assim para você: como é possível eu estar vendo os fragmentos? Aí Sim. depois você vai responder para você mesmo como é que isso é possível. Como é possível eu estar vendo os fragmentos? Né? Por que que aparece como fragmento? Esse é o estudo que o Vedanta faz. O Vedanta chama isso de nomes e formas. Como é que aparece? Como é que Deus aparece sob esse monte de nomes e formas? Afinal de contas, o que é que eu estou vendo? Afinal de contas, o que que sou eu que está vendo esses fragmentos? Essa que é a pergunta, né? Certo. Você vai voltando, vai Aí, voltando. Você vê lá os fragmentos e formas, aí uma hora você diz assim, peraí, mas o que que é esse que está vendo esses fragmentos e formas? Ele se vê como fragmento e forma, mas isso é real?
Ele é um fragmento também? Quem é esse que vê? Aquela famosa pergunta, quem vê? É que o Upanishad diz, né? Brahman é o olho dos olhos, é o ouvido dos ouvidos, né? É o paladar dos paladares. Tudo isso ocorre apenas traduzindo, né? Apenas como se fosse uma cadeia de transmissão. Mas é uma cadeia de transmissão em si mesma, né? Se você entende que esses fragmentos, no fundo, são apenas a fonte aparecendo para nós como fragmentos, é só uma cadeia de transmissão em si para si mesma. Sim. Como é que isso aí bate aí em você? Não, é, é isso, é uma coisa só, né? Porque mesmo sendo fragmento, continua sendo ele mesmo, né? Aparecendo. Então, Isso, ele aparecendo. Essa palavra aparecendo. no Vedanta é muito importante. Sim, Continua sendo ele mesmo aparecendo. Aparecendo o quê? Como esse monte de personagens, como esse monte de fragmentos. sim. Né? Mas é ele mesmo, só que aparece como. Né? E Obrigado, como é que obrigado, professor. ocorre esse aparecer como? Aí vem aquele, é o que eles dizem, né? Vem através de Maya. Né? Maya é esse poder indescritível, indefinido do ser, que faz com que ele apareça como esse monte de fragmentos, né? Como esse monte de aparências. Sim, Entendeu? Aí, nesse ponto, entra a Maya aí. Porque realmente isso, em termos operacionais para a gente, é inexplicável. colocando o Entendeu? véu aí, né? É, exatamente. Esse véu é que faz com que tudo pareça existir por si mesmo, né? Quando na verdade tudo é apenas uma aparência. Esse véu ele faz com que essas aparências pareçam ser reais em si, pareçam ser fragmentos independentes. Certo. Beleza? Beleza? Vê se funciona aí isso. A gente tem que ver se essas palavras que a gente ouve funcionam. Pode ser que não funcione, entendeu? Você é que precisa ver por você mesmo. Ok, Tá beleza? beleza. Tranquilo, então. Aqui tem a ver com isso que a gente está dizendo. Eu vou ler isso aqui, eu vou parar por aqui. Olha que interessante. Eu não sou iluminado e nem não sou iluminado. Eu estou além de qualquer conceito da mente. O ser nunca deixou de ser consciência. Assim, dizer que ele é iluminado implica que ele não era consciência em algum momento. Olha que interessante isso. Trata-se de uma declaração vinda do percebedor. Trata-se de uma declaração vinda da nossa bagagem experiencial. Reparam como a nossa bagagem experiencial condiciona o modo como nós vemos a nós mesmos e a própria vida, o próprio Deus, né? O percebedor não é iluminado porque a sua luz, o percebedor não é iluminado porque a sua luz é tomada de empréstimo da consciência. Um espelho não pode ver os reflexos nele, né? Os reflexos apenas aparecem. Sabemos do reflexo olhando de fora, né? Não há como separar o reflexo do espelho onde ele está se refletindo. Eu não tenho como separar isso. É isso que ele está querendo dizer aqui. É você se olha no espelho. Eu não tenho como pegar o reflexo que eu estou vendo ali e separar naquela hora do espelho. Impossível. Se eu quebrar o espelho, o reflexo acaba, né? Se eu sair de frente do espelho, aí eu não tenho mais o reflexo, mas também aí eu não vejo mais reflexo nenhum, né? Então eu vou ler de novo isso aqui. Eu não sou iluminado e nem não sou iluminado. Eu estou além de qualquer conceito da mente. Aqui o James fez uma redução radical. Ele está querendo dizer que na visão final não há uma entidade que esteja procurando uma libertação. Na visão final não há samsara. Na visão final não há libertação do samsara, né? O ser nunca deixou de ser consciência. Assim, dizer que o ser é iluminado implica que ele não era consciência em algum momento.
Quando é que eu posso dizer que o ser é iluminado, sabendo que isso implica que ele não era consciência em algum momento? Eu só posso dizer isso quando eu me vejo como um percebedor. Do ponto de vista do percebedor, sim, eu posso dizer isso. É uma declaração vinda daquele que experimenta, daquele que está acostumado com a experimentação. Por quê? Porque a experimentação ocorre no tempo, né? Ocorre na dimensão espaço-temporal. Então, se eu digo, olha, o ser é iluminado, eu falei, ué, mas então quer dizer que ele, de repente, talvez não tenha sido iluminado alguma vez? Por que você está dando um atributo para ele? Para que esse atributo? Né? Essa é a visão clássica de uma pessoa que trabalha experiencialmente, ou seja, trabalha dando atributos. Então, o que o James está querendo fazer aqui? Ele está querendo pegar esse questionamento e devolver para quem fez. O Vedanta ele sempre devolve as coisas que você fala para você mesmo, para você ver de onde é que isso está sendo falado. Para quê? Para que você veja como é que você está se vendo. Essa é a maior pista que é dado por esse tipo de ensino, né? O modo como você vê a sua experiência são as pegadas que levam ao modo como você está se vendo. Dependendo do modo como eu me vejo, ou como consciência, ou como uma entidade experienciadora, o mundo, que eu chamo de mundo, Mitya, vai me aparecer como uma coisa diferente, né? O mundo vai aparecer como existindo por si mesmo, diferente de mim, diferente de outra pessoa. Essa é a visão daquele que está condicionado pela experimentação, que é aquela visão que o Felipe falou um pouco mais ali em cima. Ele diz, puxa, é como se a gente tivesse viciado, como se a gente não conseguisse se ver sem experimentar. Pois é, esse tipo de visão mostra que o indivíduo está se vendo como aquele que não consegue se ver fora da experiência. Ele ainda não entendeu que ele está ciente de que ele é esse que está se vendo experimentando, né? Ele não está ciente disso, isso não está claro para ele. Então, o modo como vemos o mundo fala muito de nós, fala muito de qual é a nossa identidade que nós estamos vendo em nós, né? O percebedor não é iluminado porque é a sua luz, né? Eu sou consciente por mim mesmo, é isso que ele está querendo dizer. Ela é tomada de empréstimo da consciência. Um espelho não pode ver os reflexos nele. Você não tem como separar o espelho do reflexo, né? E botar o espelho para olhar o reflexo que estava nele. Não tem como separar um do outro. Nem o espelho, nem a fonte no qual ele não consigo separar nem a imagem, nem a base na qual essa imagem está aparecendo. Um define ao outro simultaneamente. Não há como separá-los, né? Esse é o ponto final. Eu não sou iluminado e nem não sou iluminado, né? Não há nada disso. Só há Deus. A visão final é que não há samsara. O samsara, ele no fundo, depois de um tempo, fica claro que o samsara ele é um experienciar psicológico, né? É uma visão psicológica do experienciar da vida. Isso que é o samsara. Que visão psicológica é essa? Eu quero o que eu desejo, eu vou atrás do que eu desejo e eu me afasto daquilo que eu não quero. Essa é a base do samsara. Essa é a psicologia do samsara. Em si, não há nada disso. O mundo em si, ele não tem atributos, né? Os atributos são dados por mim, consciência. Eu que dou os atributos para ele através do meu sistema de experimentação, através do corpo-mente, através do corpo sutil, corpo físico. Eu dou os atributos ao mundo através desses meus sistemas de experimentação.
Baseado em quê eu dou meus atributos ao mundo? Baseado em minhas vássanas. As minhas vássanas é que, operando através do corpo sutil e do corpo denso, é que vão dar os meus atributos para o mundo. É que vão dar os atributos do mundo, né? Daquela experiência específica. Né? Então, o modo como eu me vejo define como eu vejo o mundo. Se eu me vejo como Deus, como Brahman, eu vou ver o mundo como Deus Brahman. Se eu me vejo como uma entidade separada, então eu vou ver eu separado de Deus, eu, Deus e o mundo. A tríade que tem que ser desfeita, né? Jiva, Jagat, o mundo, e Deus Ishvara. Essa é a tríade experimental, experienciadora da experiência que o conhecimento do Vedanta vai desfazendo. Para quê? Para que você repouse em si mesmo, né? Como Deus, como somente aquilo que existe, para que você olhe para uma parede e veja você mesmo. A coisa é meio doida, mas funciona assim. Depois você vê que doido é pensar o contrário, né? Esse é o repouso do sábio, é quando ele começa a se regozijar na visão dele. Ele está vendo ele o tempo todo, né? Mesmo em coisas, né? Vamos dizer assim, objetos que não agradem às vássanas dele, como entidade experienciadora, mas ele não vai deixar de ver que aquilo ali é Deus também, é ele também. Né? É aí que começa a surgir o amor incondicional. Né? É uma ambientação, é uma intimidade da experiência como sendo você mesmo. A experiência aparece como sendo você mesmo, experimentando você mesmo. É claro que isso vai mudar radicalmente o modo da pessoa, né, entre aspas, de se relacionar com o mundo, entre aspas. Né? Todo mundo nota que é uma mudança radical, todo mundo que passa por isso repara nisso. Bom, alguma colocação? A gente já avançou demais aqui no tempo. Vocês querem comentar alguma coisa? Pois já está acabando isso aqui, né? Mas eu não vou acabar isso aqui agora, não, porque eu já botei o capítulo 4, né? A gente não precisa sair atropelando as coisas, né? Quem está vendo divisões aqui sou eu, tá vendo? Não tem nada disso. Eu tenho que terminar esse capítulo. Tá vendo como a gente é? Que coisa engraçada, né? Parece uns bonequinhos de experiência mesmo, né? É atropelado pelo carro da experiência. É muito engraçado. Qual a diferença faz, né, gente? Que bobagem, né? Eu vou parar por aqui mesmo. A gente Uma continua. obrigação, né? Exatamente. É uma espécie de obrigação, né? Não, vamos acabar esse capítulo porque ele está praticamente acabando. Como assim? Que capítulo? Que acabar? Que conversa é essa? Onde é que você está inventando? Onde é que eu estou inventando essas coisas que eu estou falando aqui para as pessoas, né? Não tem nada disso, não. Vamos parar por aqui. Isso aqui é muito importante. Ó. O conhecimento vai erradicar a dualidade por si mesmo. Não se preocupem com a dualidade. O conhecimento vai dar conta dela no seu devido tempo. Por si mesmo. Ah, como o quê? Como tudo que ocorre na vida. Como as asas do passarinho que bate, como a mente que pensa, como as marés que vêm e vão, como os planetas que orbitam para cá e para lá. O conhecimento dá conta por si mesmo. Né? Fundamental é o conhecimento. O resto vai por si mesmo. Né? Então a gente vai parar por aqui. Aí a gente também já entra no capítulo 4, né? Na semana que vem. Aí eu já começo a traduzir o capítulo 5 também, são 6. Beleza, gente? Vocês querem fazer algum comentário? Alguma colocação? Engraçado, a Advaita Vedanta é engraçado, né? Quando começa, é um monte de pergunta, né? Depois de um tempo, vai ficar, as pessoas ficam contemplando o que é falado. É isso aí mesmo, é porque funciona assim mesmo, né? As dúvidas pessoais, de visão pessoal, vão sendo sanadas e a pessoa começa a contemplar o ensinamento em si. Né? Ela está
desobliterada agora para poder contemplar o ensinamento como ele é. Olha que bacana, né? Todo mundo que vai ficando um tempo no Advaita Vedanta depois vai ficando assim, mais contemplativo, mais quieto, né? Vai ouvindo, ouve, fica com aquilo ouvindo. É ou não é? Manana Exatamente. Nididhyasana. É. Agora a gente está num Shravana Kumana aqui, ótimo, né? Tá bem, bem, bem perceptivo aqui. É isso aí, gente. Então, a princípio, até a semana que vem. Certo? Certo, biscoito? É isso aí, então. Vamos lá. Afinal de contas, né? Seja lá o que eu tirar ou botar no ilimitado, o ilimitado continua sendo ilimitado, né? E o que eu tirar do ilimitado vai ser ilimitado também, né? O resto é tudo elaboração mental da gente. São visões, só isso. É engraçado isso, né? É muito curioso. Vamos lá. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a Ishvara, o primeiro Dakshinamurti, o primeiro, né, o que trouxe conhecimento. Gratidão aos rishis, gratidão a toda essa linhagem de professores, a Adi Shankaracharya, o gênio espiritual, sistematizou esse conhecimento maravilhoso todo. E gratidão a nós, né, por podermos estar aqui receptivos a esse conhecimento maravilhoso. Tá joia, gente? Um grande abraço para todos vocês. Tchau. Até a próxima. Obrigado. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.